Senhor, hoje, quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020, o dia que o Senhor já estabeleceu, já criou, já projetou, já planificou, planejou sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Nós estamos lendo a palavra do Senhor e ao mesmo tempo orando sobre ela, orando sobre as nossas vidas, nossa casa, nossa família e também o nosso país, né? Estamos de jejum, né? Se você quiser, esteja convidado aí comigo a estarmos jejuando pelo nosso país. Estamos às portas de eleições municipais, né? Primeiro turno é 15 de novembro, né? Então, até o primeiro turno, o segundo turno, para que nós possamos estar clamando ao Senhor, pedindo misericórdia, pedindo a sua intervenção, porque a gente tem percebido, até a pandemia está servindo para isso também, infelizmente, mas está servindo, para que a gente veja em que nível estão os nossos prefeitos, governadores, né? Em que nível eles estão de moral, de capacidade, né? De gestão, de administração, qual é o sentimento deles em relação à população, porque uma coisa é a pessoa ter capacidade, né? Que é uma condição sine qua non, não o contrário é isso. Mas, do outro lado, ter também essa sensibilidade em relação à dificuldade do outro, né, em relação à sua condição de como líder, né, de como um governo municipal ou estadual estar sendo instrumento de Deus na vida de muitos, né? Então a gente vê assim situações, existe até manipulação de números e uma série de coisas que estão acontecendo, e também falcatruas, né, suborno, corrupção, pessoas se locupletando por causa da pandemia, se enriquecendo, uma série de coisas. Então a gente tem que orar, porque quando a gente ora e coloca diante de Deus, a Bíblia fala que se o meu povo se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, né, das suas transgressões, da sua impiedade, do seu pecado, eu ouvirei do céu e sararei a terra. Então existe sim uma postura até de responsabilidade como povo de Deus para nós estarmos clamando pela nossa terra. Porque se nós clamamos, Jeremias fala, por paz, nós também viveremos paz. E Paulo também confirma isso nas suas cartas paulinas, que nós precisamos orar e clamar pelos nossos gestores, pelos políticos, pelo governo, e para que nós possamos também viver aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade do Senhor em relação à população também, em relação à nossa cidadania. Então, temos que orar? Temos que orar. Temos que clamar? Temos que clamar. Então nós estamos em jejum por causa disso. Eu também tenho jejuado pela tua casa, pela tua família, pelos teus queridos, porque o jejum ele é maravilhoso, ele é um posicionamento espiritual e é muito bom que se faça. Depois qualquer dia a gente fala sobre jejum. Mas isso é maravilhoso. Então nós estamos orando, jejuando, clamando pelo nosso país, pelas nossas casas, nossas famílias, nossos queridos, pelo final de ano também, em nome de Jesus. Bom dia, Bispo Antônio, Deus abençoe, a paz do Senhor, para o Senhor também, sua casa, sua família, Suzy, Priscila, filhos, netos, a graça, a glória, a presença e o poder de Deus esteja sobre os seus familiares, seu Mauro também, Dona Elizabeth, em nome de Jesus. Bom, vamos dar continuidade a Mateus capítulo 5, do versículo 27 em diante. Só para a gente entender, é melhor a gente pensar e também colocar e sublinhar isso, porque é muito importante. Quando Jesus fala do homicídio e do adultério, homicídio, sexto mandamento, né? O mandamento de Moisés. E
o adultério, sétimo mandamento. Por que Jesus coloca e ele pontua principalmente esses dois mandamentos? Porque ele está usando de exemplo, tá? Por que ele está usando de exemplo? Porque haviam dois rabinos, né, que eram muito conhecidos, e os seus comentários, a sua literatura é disseminada até hoje, até os dias de hoje, na comunidade judaica, que eram os rabinos Shammai e Hillel. O Shammai era uma interpretação da lei mais incisiva, muito mais, né, assim, escreveu, não leu, pau comeu, sabe aquela coisa? Então, o Shammai era mais incisivo, ele enxergava a lei de Moisés, os livros proféticos, os livros históricos com muito mais profundidade e com muito mais seriedade, né? O Hillel, que era uma outra linha de raciocínio rabínica, né? E daí vem muitos, eles fizeram discípulos, e daí vem muitos rabinos nessa linha, ou de Shammai ou de Hillel. E esse rabino Hillel, ele era mais suave em relação à lei. Tanto é que Jesus, quando comenta a lei, quando ele conversa sobre a lei, geralmente ele fala mais, ele traz mais a interpretação de Hillel do que de Shammai. Nesse caso aqui, sobre o homicídio, principalmente sobre o adultério, Jesus está discorrendo sobre o comentário de Shammai e não de Hillel. Estão me entendendo? Então haviam comentários rabínicos, e Jesus, eu já expliquei isso para você anteriormente, Jesus como um rabino, como um mestre, como um escriba, porque lia e escrevia e interpretava a lei, ele toma dos comentários de Shammai para poder ampliar a sua visão e nos ensinar. E ele toma esses dois mandamentos porque são dois mandamentos muito comentados, não apenas por Shammai nem por Hillel, mas por outras obras rabínicas da antiguidade. Por quê? Porque são dois mandamentos que, quando não observados, quando a comunidade judaica cometia esse pecado dos dois mandamentos, alterava totalmente a comunidade, em todos os sentidos. Então, Jesus está tomando o mandamento, o sexto mandamento, que é o homicídio, o sétimo mandamento, que é o do adultério, exatamente porque se comentava e se tinha esses dois mandamentos como, presta atenção, hein? Segundo o comentário rabínico, como os pecados maiores do que os outros pecados. E nós sabemos que na lógica divina não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Quem não obedece um preceito da lei, um estatuto da lei, não obedece toda a lei, não importa. Tanto é que Jesus está comentando aqui, no capítulo 5, do versículo 17 a 20, de que não importa se o rabino, ou o fariseu, ou o escriba, né, está ensinando o menor ensino, o menor mandamento ou o maior mandamento, né? O que ele tem é que ensinar de acordo com a lógica divina, de acordo com a visão de Deus. E ele está pontuando isso, que aquele que ensina exatamente conforme Deus ensinou, exatamente conforme Moisés ministrou, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, não existe nem pecado, nem pecadinho, nem pecadão, nem pecadinho, nem pecado menor, nem pecado maior. Ou melhor dizendo, não existe mandamento maior ou mandamento menor. Tudo é mandamento. A única coisa é que o resultado social era mais
danoso, era mais trágico, entendeu? Então o resultado social, por ser mais trágico, haviam mais comentários, haviam mais, vamos dizer assim, mais parágrafos a respeito do adultério e do homicídio. Então Jesus pega, em primeiro lugar, o homicídio, falando, olha, o matar, na lei do reino, no reino que eu estou propondo, no reino que eu estou inaugurando, né, não é apenas matar ali com a faca, com a espada, não. Mas o odiar, o ter o sentimento no coração em relação ao irmão, ao próximo, ao par, e desejar a sua morte, ou depreciá-lo diante das pessoas, isso já é um homicídio. Quando eu fico com uma relação pendente, isso já é um homicídio. Claro que Jesus está dizendo com isso que o nível, né, de preceito, o nível de cumprimento, de obediência aos mandamentos no reino de Jesus é muito mais, muito maior, é muito mais profundo do que apenas o ato em si. Não obstante o ato, né, do homicídio ser uma situação trágica. Depois Jesus vai para o adultério, do versículo 27 ao versículo 30, que diz assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Isso quem comenta, né? Jesus apenas está transcrevendo, está tomando como base, quem comenta é justamente o Rabino Shammai. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a, lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então Jesus agora está falando do 7º mandamento do adultério. E ele está dizendo, adulterar não é apenas aquele que comete o ato, né? Sempre aqui está se falando do homem, né? Claro que a mulher é considerada pelo Senhor, a mulher e homem, não tem gênero mais importante ou menos importante. Mas aqui, de maneira cultural, então ele está falando que o adultério não é apenas o ato, mas o antes do ato, é o pensamento, porque no pensamento eu já cometi o pecado. O ato é um outro pecado, é um segundo pecado. Então, o pecado não é apenas o ato, mas antes do ato é o pensamento, vamos dizer assim, é a engenharia do pecado, é a ideia do pecado, é o pensar, olhar para uma mulher de maneira impura, já é um pecado. E Jesus está falando o quê? E dando o exemplo do adultério, né? Ele não está desfazendo dos outros mandamentos, apenas porque era um mandamento muito comentado, cheio de detalhes, né? na comprovação desse pecado, como era do homicídio. Então Jesus está tomando como exemplo, né, como fez com o homicídio, agora está falando do adultério. Então ele fala o seguinte, que o engendrar, aquela engenharia que a gente tem antes do pecado, o pensamento, né, ou seja, o pecado já não é mais um crime culposo, é doloso. Por que doloso? Porque teve a engenharia, porque houve uma conjectura, houve um pensamento,
Antes de eu cometer o adultério, eu já pensei, eu já levei aquela mulher para a cama. Os meus pensamentos já, não é? Aquilo que a gente sempre fala, citando, né? Aquilo que falava Lutero. Eu não posso impedir do passarinho voar por sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho. Então é como se o passarinho do pensamento estivesse fazendo ninho. O segundo ato, que é o adultério em si, o ato do adultério, já é um segundo pecado. Então o que Jesus está falando? Ele está alertando para que, se isso for da minha parte uma área frágil da minha vida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar o olho direito ou cortar a mão direita, né? Por que o olho direito e a mão direita? Porque era o lado, vamos dizer, nobre do homem, né? Porque o homem fazia sua higiene pessoal com a mão esquerda. Mas o lado direito era o lado nobre, era o lado com que o homem comia, era o lado com que o homem cumprimentava as pessoas, era o lado com que o homem cedia o seu lado para que o outro visitante que fosse visitar a sua casa estivesse ao seu lado direito, porque é o lado nobre, é o lado do relacionamento, é o lado da aliança, é o lado com que o homem aprendia, é o lado com que o homem se relacionava com os outros, é o lado direito, porque o lado esquerdo era o lado da higiene pessoal. O homem fazia suas higienes pessoais com a mão esquerda, entendeu? Então cortar a mão direita significa desonrar, tornar o homem indigno. Então é melhor que o homem ficasse indigno e entrasse no reino dos céus do que ele ter as duas mãos e ir para o inferno, se perder totalmente. Que é o que Jesus fala: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Para você ter uma ideia, no concílio de Niceia, foi um concílio já da era de Constantino, pós-Constantino, 320, 330 depois de Cristo, foi comentado esse comentário, esse ensino de Jesus, porque haviam muitas pessoas se mutilando, tirando o olho, tirando a mão porque pecava, porque tinha pensado, e eles precisaram parar, tentar explicar o que Jesus estava querendo dizer, porque a situação estava muito difícil naquela época, 320, 330 depois de Cristo. Então, o que nós temos que entender é que Jesus está dando um exemplo. Jesus está pontuando, sublinhando um comentário rabínico sobre o adultério. Mas isso não significa que a pessoa precisaria arrancar o olho ou arrancar a mão. Não. E isso de maneira individual, tá? Não precisava criar uma religião. Porque outros também transformaram isso em doutrina. A questão, por exemplo, de ir à praia. Então, por muitas vezes, igrejas, até agora do século XIX, século XX, não sei século XXI, mas pelo menos até o século XX eu sabia que existia. Haviam doutrinas de igrejas, né, de ministérios, em que o homem não podia ir para a praia, porque ele indo para a praia, ele poderia cometer o pecado do adultério, do pensamento, né? Por quê? Porque a praia era um ambiente de pecado, de promiscuidade, entendeu? E também não era... para você ter uma ideia de como vai a cabeça humana do ser humano, né?
É por isso que o Senhor fala que nós devemos ter sabedoria, termos mansidão, equilíbrio, porque o Espírito Santo é equilibrado. E essa atitude significa a falta da manifestação, do mover, né? E de uma abertura para que o Espírito Santo ensine, convença. Porque o Espírito Santo, um dos ministérios, e o mais importante, é do ensino, é da palavra. Então essas igrejas determinavam e decretavam de que uma igreja santa era a igreja que não frequentava a praia. E isso é um absurdo. Mas dentro da limitação dessas pessoas, elas achavam que estavam fazendo coisa correta. Então o que Jesus está falando? Jesus está falando sobre pensamento, sobre a fragilidade, a fraqueza de alguns em relação a uma coisa e de outros em relação a uma outra coisa. Talvez, na minha cabeça, a figura do adultério, da promiscuidade, do ser levado, né, a cometer adultério, desejar a mulher, né, ou cobiçar, como a Bíblia diz, né, a Bíblia fala muito de cobiça, né, que é o desejo, desejar alguma coisa que não é minha. Então a cobiça, seja em relação à mulher, outros em outras áreas, em outras situações. Então Jesus está falando até de maneira pessoal: não adulterarás, eu porém vos digo, né, no singular, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela, no singular também. Se o teu olho, né, direito te faz tropeçar, então ele está dando um exemplo e ele está colocando como nós devemos proceder em relação ao nosso cotidiano, em relação à nossa vida, em relação à nossa rotina de vida diária, daquilo que me faz, daquilo que eu sei que eu tenho uma fraqueza, que eu tenho uma fragilidade, eu tenho que tomar cuidado. Eu preciso estar fugindo da aparência do mal. Mas isso não significa que eu tenha que transformar em doutrina. Isso não significa que o ir à praia já é um ambiente de promiscuidade, porque não é. A praia é uma dádiva, é uma coisa maravilhosa. A praia vem da parte de Deus, é da criação do Senhor. Eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Como diria já, né, Balaão a Baraque no templo lá do livro de Números. Então eu não posso fazer isso, porque isso também é pecado. Então o que o Senhor Jesus está falando é que eu preciso o quê? Trabalhar a minha mente, trabalhar o meu coração, trabalhar os meus sentimentos dia após dia, às 24 horas do dia. Porque como diz Davi, nós nascemos no pecado. Então o pecado é uma condição do gênero humano, uma condição natural. E como eu devo fazer? É aquilo que Paulo diz: o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Então eu preciso dar vazão ao espírito. Eu preciso estar vigilante em relação à minha vida e os meus procedimentos. Exatamente para que, e olha que Jesus já coloca dessa maneira, para que quando eu cometer o homicídio, não o homicídio de matar, né, da faca, do revólver, não isso, mas quando eu tiver ódio de alguém e desejar a morte de alguém, eu já me colocar diante do Senhor: Senhor, eu pequei. Senhor, derrama-te sobre mim. Porque diz a tua palavra que eu preciso amar o meu próximo e amar o meu inimigo. Jesus vai além. Então, para eu amar o meu inimigo, Senhor, eu não posso sentir ódio. E eu estou sentindo ódio. Então, o que Jesus está falando é apenas para denunciar, expor diante do altar do Senhor, e de uma maneira muito sincera, de uma maneira muito verdadeira, expor as minhas fragilidades e a minha fraqueza. É exatamente isso. E quando Jesus fala sobre adultério, é exatamente a mesma coisa. Senhor, eu já tive um olhar impuro. Derrama-te sobre mim, Senhor, eu me derramo, eu exponho isso diante do teu altar. Então, quanto mais em verdade eu estiver diante do altar do Senhor, mais condições
de inocular, de obstruir, de parar, interromper uma ação que poderá mais tarde se transformar numa atitude, então eu vou expor e andar em verdade diante do Senhor. É exatamente o segredo de Davi. Porque Davi encontrava sempre o caminho do arrependimento. E por que Davi é considerado segundo o coração de Deus? Porque Davi se expunha. Porque Davi se derramava. E Davi, ele cumpria ipsis literis aquilo que Jesus fala: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Chorar significa se derramar e se humilhar diante do altar do Senhor e enxergar o meu pecado, a minha transgressão, a minha iniquidade e me expor diante do Senhor. Porque eu sou bem-aventurado, porque eu serei consolado na minha pequenez, na minha concupiscência, e vou estar diante do Senhor em nome de Jesus. Entendeu? Então, quando se fala do homicídio, se fala do adultério, claro que Jesus também está falando do homicídio e do adultério, sim, porque está escrito. Mas ele está ampliando, ele está tomando esses dois mandamentos, porque eram os mais comentados, e de maneira rabínica, os que sofriam mais conflito de interpretação. Então Jesus coloca uma pá de cal. Ele estabelece o quê? Um fundamento agora no reino dos céus, como deve ser encarado o mandamento do adultério e o mandamento do homicídio. E de como nós devemos nos preservar para que não cometamos nem o homicídio e nem o adultério. Entendeu? Em nome de Jesus, glória a Deus, a palavra de Deus é maravilhosa. Vamos orar, consagrar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Bispo Antônio, Andréia, Magda, Josué, Joel, Vitor, Deus abençoe, Eva, sua casa, sua família, filhas, genros, netos, João, Roseli, Ângela, netinho, né? O sobrinho neto, também a netinha. Deus abençoe a todos vocês, a glória, a presença, o poder e o mover de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante do teu altar, agradecendo pela tua palavra, pela tua graça, porque podemos desenvolver, comentar, conversar. É tão bom ter a tua palavra como a nossa linha de raciocínio, a nossa linha de pensamento, de sentimento, nos forjando, nos capacitando, Senhor, nos depurando a Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso nós colocamos diante de Ti o nosso pecado, a nossa transgressão, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, pedindo perdão pela nossa vida. E ao mesmo tempo, Senhor, Te clamando: vem Espírito Santo, nos ensina, nos capacita, nos fortalece, para que cada vez mais nós corramos para o alvo da nossa soberana vocação, que é ser cidadão do céu, que é fazer parte desse reino maravilhoso que um dia o Senhor Jesus inaugurou, um dia que o Senhor Jesus estabeleceu no nosso coração, na nossa vida, e nós o declaramos como nosso Senhor e o nosso Salvador eterno, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, derrama-te sobre a nossa casa, a nossa família, queridos, idosos, avós, tios, pais, marido, esposa, filhos, netos, sobrinhos. Toca com a tua cura, visita com o teu poder toda a área enferma, coração, artérias, veias, pressão alta, olhos enfermos, situações no fígado, nos rins. Senhor, em nome de Jesus, visita, cura. Em nome de Jesus, enfermidade no sangue, toca com a tua saúde, em nome de Jesus. Nós te clamamos pelo nosso país. Senhor, perdoa o nosso pecado como nação, como povo brasileiro. Tem misericórdia, sara a nossa terra. E nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo
e as consolações do Espírito Santo da promessa se derramem sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, e ninguém possa te resistir, porque você carrega o amor eterno do Deus vivo na tua vida. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Até amanhã com mais leitura da palavra e mais oração e mais clamor diante do Senhor em nome de Jesus. Um beijo, até amanhã, fiquem na paz, tchau, tchau.